O milionário surpreende ao ajoelhar com um anel para a faxineira negra que dormia no escritório. Era uma noite como qualquer outra. A cidade pulsava com luzes, mas dentro do imponente edifício onde Maria Santos trabalhava, o silêncio era quase palpável. Com 28 anos e uma rotina pesada, as horas de limpeza exaustiva deixaram Maria às portas do sono. Ao se encostar na cadeira de couro, a faxineira, acostumada a lidar com o brilho dos arranha-céus, não percebeu que estava prestes a viver um momento extraordinário. O poderoso CEO Rafael Mendonça, o homem mais rico do Brasil, tinha ficado preso em seus estudos prolongados, imerso na pressão constante de um mundo que só valorizava cifrões e status. Quando Maria finalmente adormeceu, a imagem do seu rosto cansado e sonhador era um contraste à vida de luxo que a cercava. Os garçons elegantes e as reuniões de alto nível davam lugar à simplicidade de sua existência. Mas ali, naquela sala fria e sóbria, algo quase mágico começou a acontecer. Ao acordar, com um sobressalto, ela encontrou Rafael ajoelhado ao seu lado. O que era para ser uma noite comum se transformou em um acontecimento que a faria balançar entre dois mundos. Ele segurava um anel antigo. A luz suave da lâmpada refletia em suas gemas. Esse anel era de minha mãe, disse ele com a voz trêmula. A sinceridade em seus olhos era inegável. Maria sentiu o coração acelerar. Um homem acostumado ao glamour e à pompa agora demonstrava vulnerabilidade. E ela, uma mulher simples, não sabia como reagir. O choque preenchia o ar. E naquele instante, o barulho da cidade lá fora parecia desaparecer. Conexão entre eles, tão inesperada, começou a aquecer o ambiente. Rafael, sufocado pelas relações artificiais de seu círculo social, viu em Maria algo autêntico. A leveza dela era um alívio. Porém, Maria não conseguia deixar de lado seus medos. Um romance com o CEO mais influente do Brasil? O que isso significaria para sua filha Isabela, de apenas 7 anos? E aquelas vozes na sua cabeça? As críticas e os olhares da sociedade seriam implacáveis. As semanas seguintes foram um misto de amizade e tensão. Momentos de risos, confidências e sonhos se entrelaçavam com a insegurança que Maria sentia. Ela se lembrava das experiências difíceis que tinha enfrentado e da luta diária para criar Isabela sozinha. Rafael, por sua vez, lutava contra a imagem pública que sempre teve que manter, mas sentia que estava disposto a abalar esse status por ela. Ele tinha decidido demitir os advogados que o cercavam, deixando claro que estava disposto a correr riscos. Quando a noite finalmente chegou e eles se encontraram novamente, Rafael, mais uma vez, ajoelhou-se diante dela. Com o mesmo anel em mãos, sua voz estava cheia de emoção. Maria, você quer ser minha? A pergunta pairava no ar como uma sombra. Seria esse amor forte o suficiente para enfrentar as barreiras que se erguiam entre eles? Ou as inseguranças os separariam antes que tivessem a chance de descobrir a profundidade desse amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael, ajoelhado, olhava Maria com os olhos cheios de esperança. O ambiente parecia vibrar com a intensidade do momento. Maria, você quer ser minha? As palavras flutuavam no ar, uma promessa de amor. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo violento interrompeu a magia. O som parecia vir do andar de baixo, um barulho ensurdecedor como uma explosão. Os dois se entreolharam, confusos, enquanto a luz piscava. O que foi isso? Maria perguntou, a voz trêmula. Rafael rapidamente se levantou, seu sorriso desaparecendo. Ele correu até a porta, mas antes que pudesse abrir, a porta foi arremessada para dentro. Um grupo de homens armados entrou. A determinação em suas expressões era tão clara quanto a tensão no ar. Rafael Mendonça! Gritou um deles, o porta-voz do grupo. Vim buscar o que é meu! O tom era ameaçador e o coração de Maria disparou. O que um grupo assim queria com o CEO mais rico do Brasil? Rafael ficou paralisado, os olhos se arregalaram. Vocês não deveriam estar aqui, ele respondeu, tentando soar firme. Mas sua voz traiu um pingo de medo. Os homens avançaram, criando um caos instantâneo. Saia da frente, mulher! Um deles gritou para Maria, como se ela não fosse nada mais que um aborrecimento. Rafael, em um impulso protetor, se colocou na frente dela. Não toquem nela! Ele parecia determinado, mas no fundo, ela podia sentir o seu pânico. O clima mudou. Maria sabia que não era só uma simples invasão. O olhar de Rafael, que antes era de amor e vulnerabilidade, agora estava sufocado por um novo terror. O que você sabe sobre o meu pai, Rafael? Uma voz fina surgiu entre os homens. Uma mulher de cabelo escuro e expressão furiosa avançou. Seus olhos cravados em Rafael. Era a última pessoa que ele esperaria ver. Luísa, ele sussurrou, quase sem acreditar. Maria notou a química entre eles, um tipo de tensão que não deveria existir. Mas estava ali. O que aquela mulher tinha a ver com Rafael e como ela estava relacionada a esse ato de violência. Luísa riu, mas havia habilidade em seu riso. Você realmente pensou que poderia escapar do passado? Que poderia viver essa vida de conto de fadas? As palavras dela cortaram como uma faca. Maria se viu paralisada, o corpo quase tremendo de ansiedade. O brilho do anel que Rafael segurava parecia agora um símbolo de algo distante e irreal. A confusão borbulhava. Rafael estava lutando contra os demônios que surgiam de seu passado. E Luísa, com seus segredos obscuros, estava ali para cobrar. O que você sabe sobre meu pai? Repetiu ela, com mais fervor. O ambiente estava fervendo. De raiva e tensão, Maria apenas queria desaparecer. Senti-la desigual naquele mundo que parecia se desmoronar em torno dela. De repente, tudo o que ela pensava que sabia sobre Rafael estava em questão. Os olhos dele estavam fazendo uma batalha silenciosa entre o amor e a culpa. O que havia acontecido no passado? Que segredos se escondiam atrás daquele sorriso? Então, um projétil disparou. A balança da tensão virou para um lugar aterrador.
Batidas de tiro ecoaram pelas paredes frias do escritório. O pânico se espalhou como fogo. E a única certeza que restava era uma pergunta poderosa que pairava no ar. Quem realmente era Rafael Mendonça? Maria olhou para o homem ao seu lado, sentindo uma mistura de amor, medo e desconforto. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. A balança da tensão virou para um lugar aterrador. Maria estava paralisada, o coração disparando como se quisesse escapar do peito. O som do disparo ecoou nas paredes frias do escritório, cortando o ar. Rafael se virou. Seu rosto, agora pálido de horror. A mulher de cabelo escuro, Luísa, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Uma tempestade prestes a desabar. Rafael, você me traiu? Estava com ela? A voz de Luísa eram cordas de raiva, muito bem esticadas, prestes a quebrar. Maria sentiu um frio na barriga, confusa, sem entender aquele emaranhado de sentimentos. Ela queria gritar, queria saber a verdade, mas o medo a sufocava. Luísa, calma, eu não sabia que você vinha aqui. Rafael tentava acalmar a situação, mas sua voz traía seu próprio pavor. Maria percebeu que havia algo mais entre os dois, algo sombrio e profundo. Cala a boca! Você não pode escapar da sua família. Rafael, o que você fez com meu pai? Onde ele está? A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O olhar de Luísa era de uma fúria que lembrava tempestades. E Rafael parecia pequeno sob sua intensidade. Eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele hesitava, brigando contra algo que estava muito além de suas forças. Maria ficou em choque. O que era tudo isso? O que havia de tão grave no passado de Rafael que agora contava com a presença dessa mulher e de toda aquela violência? Um segundo disparo ecoou e um dos homens do grupo atirou para cima. Um aviso. Apenas entreguem o que nos pertence. O caos se instalou e Maria podia sentir a adrenalina fervendo nas veias. O mundo ao redor se tornava imprevisível e perigoso, como um pesadelo sem fim. Rafael estava em pé agora, determinado a proteger Maria, mas o brilho nos olhos dele não era mais apenas amor. Havia medo, um medo que Maria nunca tinha visto antes. Ela olhou nos olhos dele e, por um instante, tudo que ele era, o homem que admirava, parecia se desvanecer. Substituído por uma figura que lutava contra os fantasmas de uma vida que ele tentava deixar para trás. Luísa, por favor, para de ser assim! O que você quer? Rafael gritava enquanto os homens armados se aproximavam ameaçadores. Mas, antes que Luísa pudesse responder, ela retirou um crachá do bolso. Eu sou da polícia! E você, Rafael, está preso! O choque foi como um tapa na cara. Maria sentiu seu estômago revirar. O quê? Da polícia? As palavras soavam vazias, como se nenhuma delas fizesse sentido. Rafael estava sendo preso? Mas por quê? O que ele havia feito? O silêncio momentâneo foi quebrado por murmúrios de incredulidade. Ele é um criminoso? Alguém da gangue perguntou, a confusão se espalhando entre eles. Maria foi empurrada para o lado. Sua mente pergunta depois de pergunta, enquanto tudo em sua vida parecia se desmoronar. Rafael, você é! Eu sou inocente! Ele exclamou, sua voz estava tremendo. Mas algo no jeito dele fazia com que Maria tivesse cercada por verdades que pareciam mentiras e mentiras que pareciam verdade. E em meio a toda aquela confusão, a única certeza era que ela precisava proteger Isabela a qualquer custo. Mas o que isso significaria agora?
que o homem que amava estava no centro de um turbilhão de segredos? As respostas estavam no ar, e o futuro nunca pareceu tão incerto. A sala estava em tumulto. Os gritos dos homens armados ecoavam, misturados com a confusão e o desespero. Maria, paralisada, sentia o estômago apertar. Rafael, bem na frente, estava sendo ameaçado de todos os lados. Ele olhou para Luísa, seus olhos cheios de terror, enquanto tentava explicar. A tensão era densa, como um queijo derretido. Em fogo! Ninguém sabia o que esperar a seguir. Eu não sei onde está seu pai. Rafael gritou, mas sua voz soou quase como um lamento. Luísa se aproximou com um olhar gelado, e a raiva dela pulsava no ar. Rafael estava sem saída, encurralado entre a fúria dela e a violência do grupo. E Maria, ela sentia que todo aquele cenário poderia acabar com sua vida e a de Isabela. Então, algo aconteceu. Em meio ao caos, uma voz familiar cortou o ar como uma faca. Pai! Era a voz de uma menina. Todos se viraram. E a cena parou por um momento. Maria quase desmaiou ao reconhecer a voz de Isabela, sua filha. A menina, segurando um bonequinho na mão, estava parada na entrada. Olhos arregalados, confundida com o que via. Isabela, não! Maria gritou, tentando correr em direção à filha. Mas, antes que pudesse, um dos homens a segurou pelo braço, puxando-a para longe. Fique quieta, mulher! Ele vociferou, mas o pânico agora era palpável. Rafael, ao ver a menina, ficou em choque. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele parecia perdido entre a necessidade de protegê-la e os problemas que o cercavam. A presença da menina no meio da cena aterradora transformou tudo. Eu vim buscar você, papai, Isabela respondeu, a inocência na voz dela ecoando como um grito no silêncio. Luísa olhou para a menina. Seus olhos turvos se suavizaram, mas a raiva não desapareceu. Quem é essa, seu filho bastardo? O tom foi como um golpe. Rafael não respondeu, mas seu rosto mostrava desespero e culpa. Mas então houve uma reviravolta inesperada. Luísa, em um impulso, virou-se para os homens armados. Acho que encontramos um novo caminho para você, Rafael. Ele não pode escapar, mas sua filha, ela pode. Com um movimento brusco, Luísa gesticulou para que um dos homens segurasse a menina. O que você está fazendo? Rafael gritou, mas descrença e pavor se misturavam em sua voz. Maria, horrorizada, percebeu que Luísa não estava apenas interessada na vingança. Havia algo mais profundo, uma estratégia muito mais sombria. Eu sou a única que pode decidir o que acontece agora, Luísa falou com um sorriso frio e calculista. E o que eu quero, Rafael, é que você escolha sua filha ou sua liberdade. O choque era imenso. Uma brutalidade que fez Maria tremer. Isabela, ainda confusa, olhava para os dois. A pequena não entendia que o jogo tinha mudado completamente. A sala parecia girar e o ar estava pesado com as opções de Rafael. Ele olhou para Maria, seus olhos implorando por ajuda. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. O mundo ao redor desmoronava. E a única coisa que restava era aquela pergunta cruel. Qual amor deveria dar prioridade? O paternal ou o romântico? Rafael! Não! Maria gritou. Mas a raiva e a dor estavam agora levando a situação a um novo nível de nervosismo. Você tem que escolher
O que você vai fazer? E enquanto suas palavras ecoavam, um segundo tiro disparou, não mais de um dos homens, mas vindo de Luísa. O impacto foi surreal. Rafael caiu e a sala estava em um caos absoluto. O que aconteceria agora? O jogo de poder mudara drasticamente de forma explosiva. Maria segurou seus próprios gritos, olhos arregalados. A única certeza que ficou foi a dúvida aterrorizante sobre o futuro de todos eles. Uma nova realidade se desenrolava diante dela, e no fundo, a ferida mais profunda era a possível perda de Isabela. A pergunta agora era: quem realmente sobreviveria a tudo isso? A sala estava em tumulto. Os gritos dos homens armados ecoavam, misturados com a confusão e o desespero. Maria, paralisada, sentiu o estômago apertar. Rafael, bem na frente, estava sendo ameaçado de todos os lados. Ele olhou para Luísa, seus olhos cheios de terror, enquanto tentava explicar. A tensão era densa, como um queijo derretido em fogo. Ninguém sabia o que esperar a seguir. Eu não sei onde está seu pai, Rafael gritou, mas sua voz soou quase como um lamento. Luísa se aproximou com um olhar gelado, e a raiva dela pulsava no ar. Rafael estava sem saída, encurralado entre a fúria dela e a violência do grupo. E Maria? Ela sentia que todo aquele cenário poderia acabar com sua vida e a de Isabela. Então, algo aconteceu. Em meio ao caos, uma voz familiar cortou o ar como uma faca. Pai! Era a voz de uma menina. Todos se viraram e a cena parou por um momento. Maria quase desmaiou ao reconhecer a voz de Isabela, sua filha. A menina, segurando um bonequinho na mão, estava parada na entrada. Olhos arregalados, confundida com o que via. Isabela, não! Maria gritou, tentando correr em direção à filha. Mas antes que pudesse, um dos homens a segurou pelo braço, puxando-a para longe. Fique quieta, mulher! Ele vociferou, mas o pânico agora era palpável. Rafael, ao ver a menina, ficou em choque. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele estava dividido entre a necessidade de protegê-la e os problemas que o cercavam. A presença da menina no meio da cena aterradora transformou tudo. Eu vim buscar você, papai, Isabela respondeu, a inocência na voz dela ecoando como um grito no silêncio. Luísa olhou para a menina e seus olhos se suavizaram, mas a raiva não desapareceu. Quem é essa? Seu filho bastardo? O tom foi como um golpe. Rafael não respondeu, mas seu rosto mostrava desespero e culpa. A tensão estava vibrando como um fio prestes a se romper. Mas então, uma reviravolta drástica aconteceu. Um dos homens, com um olhar nervoso, puxou o iPhone do bolso e gritou: "Temos que ir! O plano mudou!" O pânico se espalhou pela sala como fogo. "Espera! O que você quer dizer com isso?" Luísa questionou. Mas minha atenção se voltou para Rafael. O rosto dele estava agora em uma mistura de surpresa e terror. "Você sabia, não é?" Ele disparou. Seu olhar cortante atravessou Luísa. "Eu não sabia que ela estava envolvida." Luísa respondeu, mas havia uma emoção subjacente em suas palavras. Uma confusão tomou conta de mim e de todos presentes. O homem que havia puxado o telefone agora estava em desespero. Eles descobriram, precisamos sair. E então, como se uma bomba tivesse estourado, um grupo de policiais entrou, armados e prontos para atuar. "Todos no chão, esvaziem as mãos",
gritou um policial, enquanto outros controlavam a entrada. Corações dispararam e a sala festiva se transformou em uma zona de guerra. Isabela, ainda perdida, não entendia nada. "Papai!" gritou, sem saber as implicações do que estava acontecendo. Rafael, assim como Maria, estava confuso sobre a verdadeira natureza do que se desenrolava. O que estava acontecendo? Luísa, em um golpe de desespero, olhou para Rafael e, com os olhos cheios de lágrimas, disparou. "Você não tem ideia do que está acontecendo. Você está no meio de uma operação e não é apenas a sua liberdade em jogo. É a vida da sua filha." As palavras dela cortaram no ar como uma faca e a sala ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer ou como reagir. Rafael encarou Luísa, o choque se transformando em desespero. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele estava falhando. O policial se aproximou dele. Mantinha o fuzil firme. "Temos informações de que a sua empresa está envolvida em um esquema ilegal. E isso inclui sua filha como uma peça na jogada." O mundo de Rafael desmoronou na mesma hora. Maria, de pé, sentiu o chão desabar sob seus pés. Agora, tudo o que ela pensou que sabia sobre Rafael estava em questão. Ele tinha segredos que podiam destruir todos. Rafael, atônito, olhou para Isabela e depois para Luísa. A verdade estava surgindo em um panorama aterrador. "Não, isso não pode ser verdade", ele murmurou. E Maria? O que ela deveria fazer agora? Afinal, as peças do quebra-cabeça estavam começando a se conectar de maneira assustadora. O que mais permanecia escondido nas sombras daquela noite fatídica? A sala estava em silêncio, mas a tensão era insuportável. O policial olhava para Rafael, esperando uma reação. Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Um esquema ilegal? A vida da Isabela em perigo? O mundo dela estava se desfazendo em pedaços e ela se sentia paralisada, o coração batendo descontroladamente. "Eu não faço ideia do que você está falando!" Rafael gritou, mas sua voz tremia. O pânico estava claro em seu rosto. O olhar dele buscava a verdade, mas Maria só podia ver vergonha. E Isabela, ali, assistindo tudo com aqueles olhos inocentes, sem entender a gravidade do que envolvia seu pai. "Já chega! A verdade vai sair!" Luísa respondeu, encarando o Rafael com uma expressão fria. "Você não pode continuar se escondendo." O grupo de homens armados a observava, titubeando entre a sua lealdade e o caos em que se encontravam. Era tudo muito confuso. O que era real? O que era mentira? No momento em que as vozes começaram a se elevar, o chão tremeu com um forte estrondo. A porta, que estava fechada, foi arrombada com violência. Um grupo de policiais irrompeu com armas em punho e um grito ensurdecedor ecoou pela sala. "Todos no chão!" O oficial em pé na entrada ordenou. O caos se instalou. Isabela gritou, puxando a atenção de todos. O pânico cresceu e Rafael, desesperado, tentou se aproximar dela. "Isabela, fique atrás de mim!" A menina, ainda desorientada, porém se moveu na direção dele, o que deixou Maria ainda mais aflita. "Não!" Maria gritou, mas já era tarde. Um dos policiais pegou Isabela, afastando-a de Rafael e puxando a criança para trás dele. Ela começou a chorar, balançando as mãos pequenas.
Mas o policial só fez o seu trabalho. Rafael olhou, horrorizado. Não! Não! Deixe minha filha em paz! A voz dele estava cheia de desespero. Ele parecia um animal encurralado. Mas, quando o caos parecia atingir seu ápice, algo incomum aconteceu. De repente, Luísa, que estava na linha de frente da tensão, virou-se. Ela olhou diretamente para Rafael com um olhar penetrante. Você não pode me abandonar novamente. É tudo por sua causa. Sua declaração fez o ar congelar. Maria, confusa, se perguntava: por que ela está falando assim? O que eles têm juntos? E, antes que pudesse reagir, Luísa puxou um dispositivo do bolso. Um controle remoto. Estou cansada de correr! Gritou. Um botão foi pressionado e a sala estremeceu ao som de explosões do lado de fora. Ouvindo o estrondo, Rafael se virou. O rosto dele ficou branco como um lençol. Luísa, o que você fez? Ela simplesmente sorriu com um olhar de satisfação. Um aviso, Rafael! O jogo mudou! A sala tremia com a confusão e o desespero. Os policiais, atordoados, não sabiam como reagir. Enquanto isso, Maria sentiu que a estrutura da realidade ao seu redor estava desmoronando. O espetáculo do arco-íris de emoções, raiva, medo, amor, não era mais reconhecível. O amor dela por Rafael estava agora manchado pelo choque e pela traição. Maria, implorou Rafael, mas as palavras dele estavam sendo carregadas pelo caos. E foi nesse momento que uma sirene ensurdecedora cortou o ar. Eles estão chegando! Alguém do grupo dos criminosos sussurrou, paralisando a todos. A polícia, segura de sua operação, não tinha a mínima ideia do que estava se desenrolando. O que havia começado como um momento de conexão e amor entre Rafael e Maria, agora se transformava em um pesadelo. Uma batalha entre a verdade e os segredos obscuros que ameaçavam devorar a todos. A adrenalina pairava no ambiente. Maria, cercada por um mar de incertezas, olhou para Rafael. O que ele realmente escondia? Havia algo mais profundo que um simples ato de traição. Aquela mulher, Luísa, não era apenas uma ex-amante. Havia algo mais sombrio entre eles. Então, antes que qualquer um pudesse fazer algo, uma explosão maior ecoou atrás de Luísa. O medo e a pressão aumentaram. O que era aquele tipo de jogo? O que Rafael realmente era? E mais importante, o que aconteceria com Isabela? Maria selou seu destino. Ela sabia que precisava agir, pois o amor não era mais suficiente. Seus instintos agora gritavam. A escolha estava em suas mãos. Mas o que seria? Com a vida da filha pendendo em uma linha fina, não havia tempo a perder. A batalha estava apenas começando. E a verdade ainda estava escondida sob as sombras. A sala estava em silêncio, mas a tensão era insuportável. O policial olhava para Rafael, esperando uma reação. Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Um esquema ilegal? A vida da Isabela em perigo? O mundo dela estava se desfazendo em pedaços. E ela se sentia paralisada, o coração batendo descontroladamente. Eu não faço ideia do que você está falando! Rafael gritou, mas sua voz tremia. O pânico estava claro em seu rosto. O olhar dele buscava a verdade, mas Maria só podia ver vergonha. E Isabela, ali, assistindo tudo com aqueles olhos inocentes, sem entender a gravidade do que envolvia seu pai. Já chega! A verdade vai sair! Luísa respondeu.
encarando Rafael com uma expressão fria. O grupo de homens armados a observava, titubeando entre a sua lealdade e o caos em que se encontravam. Era tudo muito confuso. O que era real? O que era mentira? No momento em que as vozes começaram a se elevar, o chão tremeu com um forte estrondo. A porta, que estava fechada, foi arrombada com violência. Um grupo de policiais irrompeu, armados e prontos para agir. Todos no chão! O oficial em pé na entrada ordenou. O caos se instalou. Isabela gritou, puxando a atenção de todos. O pânico cresceu. E Rafael, desesperado, tentou se aproximar dela. Isabela, fique atrás de mim. A menina, ainda desorientada, porém, se moveu na direção dele, o que deixou Maria ainda mais aflita. Não! Maria gritou, tentando correr, mas um dos homens segurou seu braço, puxando-a para longe. Fique quieta, mulher. Ele vociferou. Mas o pânico agora era palpável. Rafael estava em choque. Isabela, o que você está fazendo aqui? A preocupação pisava em seu tom. A presença da menina, em meio àquele cenário aterrador, transformou tudo. Eu vim buscar você, papai. Isabela respondeu, a inocência na voz dela, gritando por carinho no meio do desastre. Luísa olhou para a menina, mas a raiva em seus olhos não se dissipou. Quem é essa, seu filho bastardo? O tom cortante de Luísa quase fez Maria desmaiar. Mas então uma explosão maior ecoou atrás de Luísa. Um pânico sem igual se alastrou pela sala. O que era aquele tipo de jogo? O que Rafael realmente era? A adrenalina pairava-no. Maria, cercada por um mar de incertezas, olhou para Rafael. O que ele realmente escondia? Havia algo mais profundo. De repente, Luísa, num movimento rápido, virou-se para Rafael, seus olhos cheios de fúria e dor. Acha que pode me deixar para trás? E numa fração de segundo, ela disparou. O estrondo do tiro reverberou e Rafael caiu para trás, atingido no ombro, uma expressão de total incredulidade no rosto. Maria congelou. Não, tudo parecia um pesadelo. Isabela gritou, correndo em direção ao pai. Papai! A sala estava caótica, o som da sirene se aproximando e o desespero gritando em suas veias. Mas o que ninguém esperava aconteceu. No meio do tumulto, um dos homens armados puxou um dispositivo do bolso. É hora de escapar! Ele gritou. Mas antes que pudesse sair, Luísa o interrompeu, com um olhar de desespero misturado a um sorriso sardônico. Você não pode escapar de mim, não agora. O que você está planejando? A voz de Rafael estava carregada de dor e confusão. Ele tentava se levantar, mas não conseguia. O chão estava manchado com seu sangue. Todos vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo, Luísa disse, enquanto começava a pressionar botões em seu dispositivo. As luzes começaram a piscar e explosões menores começaram a acontecer ao redor. Uma série de pequenos incêndios iniciados, mas não pela ação direta dos policiais. Preparem-se para um grande show! O desespero crescente, somado ao medo do que estava por vir, tomou conta da sala. Maria olhou para Isabela, que chorava e tentava chegar até o pai. Isabela, não! Fique aqui! Ela gritou. Mas o barulho da confusão era ensurdecedor. E então, tudo desmoronou. Luísa olhou para Rafael. Você nunca soube que a sua fortuna está ligada a um jogo muito maior, não é? Você achou que poderia esconder? Você vai se tornar o homem que mais odeia e que é usado. Maria, sem entender, só viu mais um homem saindo. Ele olhou para os dois com um olhar de desdém, revelando um crachá. O que você não sabia, Rafael, é que eu sou
Seu irmão. O impacto da revelação fez a sala inteira parar. O chão sumiu debaixo de todos. A ideia de que Rafael, o homem que ela amava, tinha um irmão que estava incrivelmente envolvido com essa trama explosiva quase fez Maria desmaiar. Um misto de choque, raiva e não aceitação tomou conta dela. A vida dela, a vida de Isabela, estavam em perigo. Rafael era um homem também carregado de segredos. A noite, que começou com um anel e uma declaração de amor, agora se tornava uma armadilha mortal. O desespero agora estava em um novo nível, e a única certeza era que nada do que Maria acreditava ser verdade se sustentava. O que mais poderia acontecer? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto os rostos se transformavam em sombras e a realidade deixava de ser o que parecia. A sala estava em silêncio, mas a tensão era insuportável. O policial olhava para Rafael, esperando uma reação. Um esquema ilegal? A vida da Isabela em perigo? O mundo de Maria se desmoronava e ela se sentia paralisada, o coração batendo descontroladamente. Eu não faço ideia do que você está falando, Rafael gritou, mas sua voz tremia. O pânico estampado em seu rosto fazia Maria sentir um nó na garganta. A conexão que tinha com ele, tão forte antes, estava agora manchada pela incerteza. E Isabela, com aqueles olhos inocentes, não entendia a gravidade do que estava acontecendo. Já chega! A verdade vai sair! Luísa falou, encarando Rafael com um olhar frio. As sombras da sala dançavam sobre os rostos tensos. O grupo de homens armados hesitava. A lealdade deles estava sendo testada em meio ao caos crescente. O ambiente estava pesado com suspiros reprimidos e murmúrios de dúvida. Então, um estrondo surgiu de fora da sala, como um tufão que anunciava tempestade. A porta arrombada se abria com violência, revelando um grupo de policiais armados até os dentes. Todos no chão, o oficial em pé na entrada ordenou, e o susto desviou a atenção de todos. Isabela gritou, e Rafael, em desespero, tentou se aproximar dela. Isabela, fica atrás de mim! A pequena, ainda desorientada, correu para o lado do pai. Maria, apavorada, quis gritar, mas o pânico a paralisou. Um dos homens segurou seu braço, puxando-a para longe. Fique quieta, mulher, ele vociferou, e a sensação de impotência a invadiu. Rafael estava enfrentando tudo, mas a verdadeira batalha se desenrolava em seus olhos. Pai, Isabela chamou, as lágrimas brotando. O caos naquele momento era opressor. Luiz olhou para a menina, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Quem é essa? Seu filho bastardo? Seu tom cortante era um golpe e a sala ficou em silêncio. Foi quando Rafael, de repente, olhou nos olhos de Luísa. O quê? Nós temos um irmão! A revelação girou como um furacão em sua mente. Maria sentiu o mundo girar ao ouvir a palavra irmão. Mas antes que pudesse processar, Luísa retirou algo do bolso. Um controle remoto. Tô cansada de correr! Gritou apertando um botão. Uma luz ofuscante invadiu a sala e todo o ar pareceu se esgotar. O som de uma explosão distante ecoou e em frações de segundo as paredes começaram a tremer. O que você fez? Rafael gritou, sua voz repleta de desespero. Luísa riu, mas havia uma tristeza contida naquele riso. Tudo isso é por sua causa, Rafael. A verdade sempre vem à tona. As palavras dela cortaram o ar como um açoite. E Maria sentiu a adrenalina bombear em suas veias.
Antes que pudessem reagir, o chão sob eles começou a rachar. Explosões menores se sucediam e a realidade estava se desmoronando em torno deles. O que você está planejando? Um dos homens armados perguntou, mas a inquietação na sala era evidente. Luísa parecia estar no controle, mas Rafael, com um olhar aflito e confuso, tentava se levantar. O sangue escorria de seu ombro quando ele se forçou a ficar de pé. Você não pode me abandonar novamente! Luísa disparou, encurralando Rafael com aquele controle. Agora você vai descobrir o que realmente está em jogo, irmão. O tom dela era ríspido, revelando um lado que ninguém sabia que existia. E exatamente nesse momento a verdade se estendeu, revelando tragédias entrelaçadas. Maria olhou para os olhos de Rafael, o homem que amava, e viu um abismo de segredos. Antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor retumbou e um pedaço do teto desabou. O caos completo se instalou e a sala estava preenchida de fumaça e gritos. Isabela, tão próxima, gritou por seu pai. O amor de Maria transbordou, uma chama ardente em meio ao horror. O que estava acontecendo? O que Rafael realmente era? A trama estava se revelando como uma série de dôminos que, ao caírem, desnudavam uma realidade cruel. Maria sentia o pânico engolindo-a, mas havia um lampejo de determinação. Isabela, segura-se ela! Gritou, avançando em direção à filha. A única certeza era que a luta por instantes de amor e clareza estava apenas começando. Uma sombra de esperança surgia entre os escombros, mas, ao mesmo tempo, uma tempestade de confusões estava prestes a se soltar. A pergunta estava gritando em sua mente. Quem era o verdadeiro Rafael? E teria ela coragem de descobrir? O caos continuava ao redor, um turbilhão de gritos e sombras. Maria tentava manter seu foco enquanto tudo parecia desmoronar. Isabela estava prestes a correr para Rafael, quando, abruptamente, uma explosão maior fez a sala tremer. O teto se despedaçou e pedaços de drywall caíram como se fossem chuva de estilhaços. O pânico aumentou, todos se atirando ao chão. Uma fumaça densa começou a invadir o ambiente e a visibilidade se tornou quase nula. Isabela, fica aqui! Maria gritou, mas a menina estava perdida em meio ao barulho e às vozes desencontradas. Rafael se contorcia no chão, levado pela dor no ombro, enquanto o desconforto nas expressões dos homens armados transparecia oscilando entre a lealdade e a sobrevivência. Luísa olhou para eles. Um sorriso sombrio curvava seus lábios. Algo dentro dela mudava. O tremor da sala aumentou. E Luísa, em um ato repentino, virou-se outra vez para Rafael. Você nunca entendeu, não é? Toda a sua vida foi uma farsa. As palavras saíram como uma faca cravada e o coração de Maria disparou. O que ela queria dizer com isso? O tremor não era apenas físico, havia uma verdade prestes a emergir. E então, no meio do caos, Luísa fez algo inesperado. Ela apertou outro botão no controle e a sala tremeu ainda mais. Agora é hora de você saber. Ela começou a revelar segredos que nem mesmo Rafael parecia conhecer. Você é o verdadeiro herdeiro de um império criminoso, Rafael. Sua fortuna é baseada em atividades que você nem fazia ideia. Tudo isso, tudo o que você pensou que era normal, é culpa do seu pai. Os olhos de Rafael se abriram em incredulidade. O que você está dizendo? Meu pai?
Não pode ser verdade. Mas Luísa, com um olhar de satisfação, continuou. Claro que pode. Ele usou você para ocultar os gastos horríveis, as fraudes, os assassinatos. Você é o produto de um jogo sombrio. O silêncio que se seguiu era palpável. Maria sentiu seu estômago revirar. Essa revelação era um golpe em todas as certezas que tinha. O amor por Rafael começou a desmoronar. Como ela poderia amar alguém envolvido em algo tão aterrador? Mas o que mais a surpreendeu foi uma série de vozes surdas ecoando nas paredes. Você é uma aberração desse mundo, e agora é hora de você pagar. No mesmo instante, uma figura encapuzada surgiu da fumaça. Com uma arma em punho, era como se tivesse saído de um filme de terror. Luísa, seu jogo acabou. O impacto das palavras fez todos congelarem. Rafael olhou para a figura, tentando dissociar a realidade de sua própria vida. Sim, sou eu, e não vou deixar que você destrua tudo o que construí. O capuz caiu, revelando um rosto familiar. Era um homem que Rafael não via há anos. Um irmão perdido nas brumas do passado. Você não é o único que conheceu os caminhos sombrios da nossa família. As palavras dele eram como veneno, e Maria sentiu que o chão se afastava de seus pés. Rafael arregalou os olhos. Como você se atreve a aparecer aqui? Pensei que você estivesse morto. O irmão sorriu. Um sorriso que não era de afeto, mas de pura vingança. Morto? Eu estive esperando por esse momento a vida inteira. Você sempre foi o protegido, mas a verdade está aqui. E a herança que você carrega é mais do que dinheiro. É um legado de crime. Isabela, assustada, gritou: Papai! O desespero aumentou, e Maria olhou para Rafael, percebendo que ele não era o herói que ela imaginara. A vida dele estava repleta de sombras, e seu amor era apenas uma peça nesse jogo doentio. O desespero e a confusão a envolviam, enquanto o irmão de Rafael avançava para um confronto direto. A sala estava prestes a explodir. As linhagens estavam se entrelaçando, segredos estavam prestes a ser revelados, e Maria, perdida em meio ao caos, finalmente percebeu. A luta por sua filha e pela verdade agora era mais do que uma batalha física. Era uma luta contra um legado que ameaçava consumir todos ao seu redor. E no fundo, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde Rafael estava disposto a ir para proteger a si mesmo e sua família? A sala estava de péssima forma. Rafael, ferido, tentava se levantar, mas os gritos e o cheiro de fumaça tornavam tudo mais difícil. Luísa estava presa entre os dois mundos, o olhar perdido. Você não entende, Rafael. Foi tudo por causa de você, Luísa gritou, com os olhos brilhando de fúria. Rafael tentava se manter forte, mas sua expressão denunciava a vulnerabilidade. Ele nunca tinha imaginado que sua vida fosse um jogo, e agora estava prestes a perder a partida. Eu não vou deixar que você machuque minha filha, Rafael exclamou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Maria, com o coração acelerado, observava a cena. Sabe, ela precisava agir. O amor por sua filha e o desejo de proteger Rafael a empurraram para frente. Isabela, venha aqui! Maria gritou, com toda a força de uma mãe desesperada. Os olhos da menina brilharam ao ouvir a mãe, e assim que se virou, uma onda de esperança iluminou a sala por um breve momento. A conexão familiar que mantinha essas pessoas unidas era mais forte do que qualquer rivalidade.
Luísa tentou impedir a aproximação, mas Rafael, em um movimento súbito, empurrou-a. A força dele fez com que a mulher perdesse o equilíbrio. "Sai da frente!" ele bradou, ainda ferido, mas lutando contra os demônios do passado. Nesse instante, a figura encapuzada avançou com uma arma em punho, mas um policial que havia se aproximado para conter a situação atirou no chão para chamar a atenção. O som do tiro ecoou pela sala. A tensão estava insuportável. O irmão de Rafael, surpreendido, hesitou. Num instante, o jogo de catástrofes transformou-se. "É agora!" Maria gritou, puxando Isabela para perto de si. Também aproveitou a confusão para avançar em direção a Rafael. "Você vai sair daqui, Rafael. Você e Isabela juntos!" E foi assim, em meio ao pânico, que as prioridades mudaram. O amor e a proteção se tornaram as armas mais potentes. Rafael olhou para Maria e, pela primeira vez naquela noite caótica, encontrou um propósito. A força dela o inspirou. Com uma explosão de adrenalina, ele se levantou, apesar da dor, e se posicionou ao lado dela. Estava tudo em jogo agora. O passado de Rafael, as ambições de Luísa, o legado de crime que ameaçava suas vidas. Maria segurou a mão dele e juntos formaram uma barreira contra o terror que se aproximava. O olhar dela dizia tudo. Estamos juntos nisso. A sala estava um caos, mas de repente houve uma pausa. Um silêncio profundo. Rafael encarou o irmão. Uma tempestade de emoções em seus olhos. "Você não pode me prender em seu jogo. Eu escolho a minha própria verdade", disse ele com um ar de resolução. O impacto foi imediato. O irmão vacilou. E, numa fração de segundos, Luísa percebeu que o controle dela estava se esvaindo. "Vocês podem achar que vencerão, mas ao se afastar de nós, você está condenando a todos", ela gritou. Mas a determinação no olhar de Rafael fez com que suas palavras fossem vazias. E assim, numa mistura de certezas e incertezas, a sala explodiu novamente com a força de um destino que se revelava. A fumaça avançava, a adrenalina pulsava e a luta se intensificava. A vida deles estava mudando dramaticamente, e cada segundo contava. Rafael e Maria se uniram como um só, e enquanto a porta se abria, um vislumbre de esperança dançava na escuridão. Com um último esforço, eles atravessaram a sala em direção à saída, determinados a deixar para trás o passado que os assombrava. O futuro era uma incerteza, mas juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor deles precisava resistir à tempestade. Se você chegou até aqui e quer saber o que acontece a seguir, então este é o momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para dar aquele suporte e alimentar o algoritmo. Eu quero saber suas reações e teorias sobre esse final. Então, inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Cada um de vocês faz a diferença e somente os verdadeiros fãs compreenderão a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos manter essa comunidade viva e cheia de histórias incríveis.